server na descrição. Mary e Max. Que filme, meus amigos. Que filme. Eu acho que essa é uma das animações que mais me recomendaram no ano passado. Eu vou ser sincero, eu não sou muito de chorar com filme, mas existem dois casos em específico que eu lembro de chorar que nem um bebê. E esses casos são Pinóquio, do Guillermo del Toro, o novo, né, o último que saiu, e Mary e Max. Então hoje eu vou lembrar de um dos filmes que mais me marcou no meu ensino fundamental e tentar chorar um pouquinho menos dessa vez. Antes de começar, eu quero só avisar que esse filme não é pra criança. Embora algumas coisas do seu aspecto técnico sejam encontradas em filmes de criança, esse aqui não é o caso com certeza. Então eu vou estar tratando de alguns assuntos bem delicados conforme esse vídeo for indo. Mas eu vou tentar avisar na hora que as coisas realmente começarem a ficar pesadas. Então, se você se sente confortável ainda com isso, vamos pra review. Mary e Max foi feito na Austrália, distribuído em 2009 e dirigido por Alan Elliott. O roteiro do filme gira em torno de duas pessoas que moram em lugares diferentes, mas que acabaram se tornando amigos de carta. Mary, uma garota de 8 anos que vive na Austrália, e Max, um homem de 44 anos que vive na América. Mais especificamente em Nova York, porque falar que vive na América é meio foda, né? E outra coisa interessante é que os eventos que a gente vê nesse filme, na verdade, foram inspirados na vida do diretor. Então sim, quando ele era criança, ele acabou fazendo um amigo de carta e que eles trocam mensagem até hoje. Só que, bem, a amizade verdadeira não seguiu muito a linha que ele vai contar no filme. O longa começa em uma cidade chamada Mount Waverly, na Austrália, em 1976. É aqui que a gente conhece uma garota de 8 anos chamada Mary Daisy Jinkle. Infelizmente, a vida da Mary não é tão boa assim. A sua família não tem muito dinheiro, fazendo até com que ela tenha que fazer os próprios brinquedos. Além disso, o seu pai não dá a ela muita atenção e prefere passar o tempo sozinho empalhando animais. A sua mãe é alcoólatra e cleptomaníaca e vive os dias jogado no sofá. E para piorar, a gente ainda descobre que os pais dela, na verdade, não tinham planejado ter ela. E dizem na cara dura pra menina que, na verdade, ela era um acidente. Mas embora ela tenha essa realidade triste, Mary sempre tentava ser otimista. Então, o filme corta pra América, pra Nova York, mais especificadamente. Aqui, a gente é apresentado ao Max, o outro protagonista do filme. Algo que eu acho legal é como as cores da cidade mudam. Então a gente tem pra cidade da Mary cores mais marrom. Na verdade, vamos ser sinceros, a cidade da Mary tem cor e a cidade do Max não tem cor. É assim que o filme funciona. Mesmo a cidade dela tendo uma paleta mais marrom, cara, nem se compara o tanto de cor e coisa diferente que a gente vê ali pra do Max. Nova York é literalmente sempre preto e cinza, com alguns detalhes em vermelho, só que até agora eu não entendi muito bem o que seriam esses detalhes vermelhos, porque se você pensa que, é pra sinalizar algo importante, não, tem umas coisas bem bestas que estão em vermelho. É pra passar tal emoção. Também não, tem umas coisas bem aleatórias mesmo. Você até pode pensar que, tipo assim, as coisas que estão em vermelho vão ser as coisas que a Mary vai mandar pro Max, e assim vai, né, que grande parte do filme é isso que acontece, mas não, acho que o diretor achou que ia ficar legal em vermelho e ele colocou. Ou não, ou eu posso estar muito errado. E se você tiver alguma ideia do que é essas coisas em vermelho tão aleatórias assim, por favor, deixe nos comentários. Eu gostaria de ler e entender isso aqui. Mas bem, o Max, ele é um homem de 44 anos que vive sozinho no seu apartamento. Ele ama cachorro quente de chocolate, uma receita que ele mesmo criou. E ele também gosta de ter lógica e ordem na sua vida e ama assistir o seu desenho favorito, os Noblets, que por coincidência também é o desenho favorito da Mary. Acho que ficou na cara, né? É muito interessante como o filme muda sua fotografia dependendo de qual dos dois está na tela, mudando principalmente o tom para refletir a personalidade do protagonista que ele quer mostrar. A vibe da Mary, pelo menos nesse começo de filme, é muito mais alegre e inocente do que a do Max. Com essa apresentação dos dois protagonistas, a gente finalmente pode continuar vendo a vida da Mary. A gente vai acompanhar ela passando os dias de compra com a sua mãe, enquanto ela pega algumas coisas emprestadas. Bem, pelo menos é assim que o filme apresenta, né? Coitada da Mary, criança é uma coisa doida, né, velho? Como que pode ela ver tudo isso e, cara, durante o filme ela tem várias quotes, né, pensamentos inocentes de tudo que tá acontecendo ao redor dela, enquanto, bem, a gente sabe o que tá rolando ali.
A Mary, ela acha um livro com vários contatos de pessoas de Nova York e tem a ideia de escrever uma carta pra uma aleatória. E é claro que essa pessoa aleatória é o Max. Eu não vou nem tentar esconder porque o filme tanto faz. É o Max, é isso aí. E é bom, na verdade, ele não dá desculpa. Ai, que coincidentemente foi o Max. Não, realmente aconteceu. Fechou? Valeu. Próximo. Tem muito mais coisa pra ser trabalhado e muito mais trauma pra ser mostrado. Quando a carta chega pra ele, é quando a gente finalmente começa a ouvir sobre a sua vida e o seu lado da história. A gente acaba descobrindo que ele sofre de obesidade, não se relaciona bem com as pessoas e acha o mundo um lugar muito confuso. Acho os seres humanos interessantes, mas é difícil entendê-los. Mas eu acho que vou entender e confiar em você. Mas bem, depois de pensar muito, o Max resolve finalmente escrever uma carta de volta pra Mary. Na carta do Max, ele conta que ele vai pro psiquiatra pra lidar com a sua ansiedade e obesidade, que teve diversos trabalhos e uma infância bem difícil. Quando eu nasci, meu pai deixou minha mãe e eu num kibutz. Ela se matou com a arma do meu tio quando eu tinha 6 anos. E é claro, um negócio importante aqui é que na carta da Mary pro Max, ela acaba perguntando da onde que vem os bebês na América. Ela acredita que os bebês na Austrália vêm dos copos de cerveja. E o Max aqui acaba respondendo de uma forma fantasiosa, até porque ele já sacou que é uma criança, também porque ela mandou um desenho de como ela é. E por que isso é importante? Porque chegando na Austrália, quem recebe a carta do Max não é a Mary, é a mãe dela. E ela fica furiosa de ver a filha dela trocando mensagem com um cara de 44 anos. Ainda mais com o conteúdo que tinha naquela carta, né? Perguntando de onde vêm os bebês e um monte de pergunta pessoal. Entendo, embora eu não aprove muito mais das coisas que a mãe dela faz fora isso. Então é meio óbvio que a mãe dela vai cancelar ou cortar a menina de trocar a carta com ele. Mas o destino queria que essa amizade acontecesse. E a Mary consegue, de uma forma bem sortuda mesmo, pegar a carta do Max bem quando a sua mãe ia jogar fora, e desde então começa a escrever de forma escondida pro seu amigo virtual, né, amigo de carta. Então os dois começam a trocar carta com frequência. A gente descobre mais sobre a vida da Mary também, e como ela sofre bullying das outras crianças no colégio. A gente percebe que ela não gosta da sua marca de nascença na testa, é ridicularizada por outros porque o seu casaco não tem botões, e até mesmo criticada por uma professora por não sorrir muito. E é claro que a gente também aprende mais sobre o Max, sobre como ele se sente sozinho, os seus problemas para se apaixonar e como recentemente ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Mas apesar das suas dificuldades, o Max ele parece não achar que ele tem um problema. Na verdade, ele não gosta que as pessoas falem para ele que ele tem uma doença ou algo que precisa ser curado. Os dois vão compartilhando cartas ao longo dos anos, enquanto os dois envelhecem. Porém, no que o Max tá confortável com a sua vida, a Mary não tá. E ela chega até a gastar todo o dinheiro que ela economizou para ver o seu amigo com cirurgias para mudar sua aparência. Mas mesmo depois disso, ela não fica contente, porque ela percebe que mesmo sem essas suas falhas, a sua vida não vai melhorar. É até interessante como o filme aborda isso, né? Como se essas falhas fossem mudar a vida dela, porque ela faz a cirurgia de remoção para a marca de nascença dela, né? Que é a característica mais marcante que ela tem ali. E ela faz isso para tentar impressionar, né? Melhorar a aparência dela e impressionar o menino que ela é afim. Mas mesmo depois da cirurgia, quando ela vai tentar impressionar ele, ela acaba pisando num cocô de cachorro e passando vergonha de qualquer jeito, sabe? E ela começa a chorar como se a vida dela ainda fosse um fiasco. E pra piorar a vida da Mary, logo em seguida, os seus pais morrem. Para embalsamar. Porém, a vida sempre pode melhorar. E é isso que acontece. Depois desse tempo ruim, a Mary consegue se casar, tem sucesso na sua faculdade e acaba escrevendo uma pesquisa sobre uma cura para síndrome de Asperger, usando Max como principal estudo. Mas o Max não sabia disso. E quando ele recebe a pesquisa da Mary completa, ele fica furioso. Ele não recebe nada bem e se sente traído e muito irritado. Então, no ápice da sua raiva, o Max manda pra Mary um único item, a tecla M da sua máquina de escrever, significando assim o fim da sua amizade. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia avisar quando os assuntos começassem a ficar delicados? É agora. Não que antes não
tenha sido tratado algumas coisas delicadas, algumas coisas pesadas, né? Porque desde o começo do filme, isso tá na raiz do filme, ser uma animação mais adulta. Na verdade, ser uma animação adulta, não mais adulta. Porém, a partir de agora, as coisas realmente vão ficar pesadas e assuntos delicados que vão se tornar o foco principal do filme. Até então, é a vida dos dois. Mas agora, bem, vamos lá. A Mary fica destruída pela resposta do seu amigo e acaba se destruindo, se desfazendo de todo o seu trabalho e se afundando no álcool, chegando até a se tornar um reflexo da sua mãe. Em uma tentativa de tentar fazer as pazes com o Max, a Mary manda uma lata de leite condensado para ele. Os dois gostavam de leite condensado desde que a Mary era criança, porque ela apresentou isso ao Max. No começo do filme, ela fala para ele provar e que era bom, e os dois acabaram criando mais um gosto em comum. Na lata, ela escreve "me desculpa" e manda pro seu amigo esperando uma resposta. Porém, infelizmente, ela não recebeu nada de volta, entrando numa depressão tão grande que até o seu marido largou ela. Todos esses eventos nos levam à cena mais pesada do filme inteiro, que é a Mary com uma corda no pescoço, com vários remédios na mão, pronta para tirar a sua vida. E como se essa cena não fosse pesada o suficiente, a gente ainda descobre que ela tá grávida. Na verdade, essa cena é um musical. E isso é uma sacada bem genial, na verdade. Porque por ser um musical, a gente tem uma liberdade bem mais abstrata. Durante o filme inteiro, óbvio, é uma animação e tudo mais, né? Eles podem brincar com diversas coisas. Até a forma dos personagens é bem diferente de um ser humano normal. Que é sério, o Max tem o shape do Shrek, tá ligado? É a mesma coisa. Só que a cena mais pesada do filme também ser uma cena abstrata com música tocando é algo pica. Porque por ela ser assim, a gente consegue acompanhar a vida da Mary de uma forma rápida, uma recapitulação. Então ela tá fazendo o número musical, ao mesmo tempo que ela tá mostrando quadros do que aconteceu com a sua vida, fotos que seriam frames do filme, né? E com isso a gente acaba percebendo todas as fases, né? Todas as coisas que levaram a nossa protagonista a esse ponto no filme, a ter essa escolha. Mas graças a Deus, antes dela continuar, a sua campainha toca. E é o seu vizinho com uma encomenda que tinha acabado de chegar para ela. Essa encomenda era de Max. Ele havia mandado toda a sua coleção de Noblets, o desenho favorito de ambos. Na carta, a gente vê um discurso muito bonito sobre perdão e aceitação, o que se torna a principal mensagem do final desse filme. Ele disse que eu teria que me aceitar com os meus defeitos e tudo. E que nós não escolhemos nossos defeitos. São parte de nós e temos que conviver com eles. Então assim, Mary é salva e a sua amizade é restaurada. E tudo acaba bem. Tá, na verdade ainda não acabou. Um ano depois de tudo isso, a Mary finalmente vai para Nova York visitar o seu amigo. E chegando lá, ela encontra ele morto. Porra, Max tinha morrido naquela manhã, um tempo antes da Mary chegar. Olhando pelo apartamento do seu amigo, ela encontra diversas coisas que ela tinha enviado para ele, guardadas com muito carinho. E quando ela olha pro teto, ela descobre que Max havia guardado todas as cartas que recebeu da sua única amiga. No fim, não conhecendo Mary pessoalmente, Max morreu feliz, pensando na única pessoa que ele realmente gostava. É bem difícil falar de Mary e Max sem ser imparcial, porque esse é um dos filmes que meio que me apresentou esse mundo de animações desconhecidas, eu acho. Porque eu lembro que depois dele, a Pequena Loja de Suicídios, que eu comecei a me interessar em ir atrás dessas animações mais desconhecidas e, consequentemente, né, trazer aqui pro canal. Então, é um filme muito importante pra mim. É um dos filmes que eu mais fico triste assistindo até hoje. É bem difícil assistir esse filme sem chorar. Dessa vez eu não chorei igual a primeira vez, né? Porque afinal eu já conhecia a história. Mas quando você não conhece, é um chute no estômago e um tapa na cara. Nossa, é uma bomba de sentimento esse filme aqui. Principalmente porque é muito fácil de você se apegar aos personagens. Você sente as dores, você se sente irritado quando não dá certo a amizade deles e o empecilho, mas quando eles falam do passado ao mesmo tempo, você se sente sentido com os personagens, sabe? É genial o trabalho que é feito nesse filme. Óbvio que eles têm os seus defeitos, né? Tem algumas coisas que é apresentado que
não faz diferença nenhuma pra história. Por exemplo, o Max, ele ganha na loteria, né? Por isso que ele tem a coleção completa dos Nublets. E ele tem um estoque infinito de chocolate que ele compra. Só que assim, eu entendo, né, a ideia de você trazer essa cena, porque ele tá tentando mostrar que o Max é um cara simples. Ele ganhou na loteria, comprou chocolate, comprou a coleção de Nublets dele e deu o resto do dinheiro pra vizinha dele gastar como ela queria. Só que mesmo assim, tipo, cara, não tem quase peso nenhum, sabe? Tem outras coisas que também não tem muito peso na história, mas não apaga o brilhantismo que é esse filme. E com certeza, até hoje, é uma das minhas animações que são desconhecidas preferidas. Eu amo falar de Mary e Max. Principalmente agora que A Memória de um Caracol, se eu não me engano é esse nome, concorreu ao Oscar, que foi do mesmo diretor, que era o filme que eu tava torcendo, porque eu não vi Flow. Mas também, Flow, cara, eu tenho que ver. Parece ser um filme muito, muito brilhante. E Memórias de um Caracol, comparado com Mary Max, eu achei bem mais fraco. Mary Max, cara, me desculpa, mas me pega muito mais que Memórias de um Caracol. Mas eu não vou ficar criticando isso agora. Talvez no futuro, quando eu fizer uma review do outro filme dele. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Todos os créditos de pesquisa e tudo mais estão na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato rápido. Isso aqui só vai ser alguns vídeos assim, porque enquanto lanço esses vídeos, eu consigo tempo pra fazer um vídeo mais longo e mais trabalhado. Então assim não fica sem nada e a frequência fica bem melhor e bem mais legal pro meu bolso também, né? Mas tudo bem. Como eu falei, tudo tá na descrição e muito obrigado aos meus melhores amigos.